Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da sua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Então o salmista termina dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Esse foi o Salmo 139 e esse é o 89º programa do nosso projeto Sábado com o Pai, trazendo todos os sábados uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Nesse Salmo 139, a gente aprende que o nosso Deus ele está no controle de todas as coisas. Nada está oculto aos seus olhos. Certa feita, o nosso professor da escola dominical, irmão Joel, ele disse uma coisa que me marcou profundamente. Ele disse que a nossa visão é como um farol numa estrada à noite. Nós vemos apenas ali 20, 30 metros, mas o Senhor conhece toda a estrada. E o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes você e eu estamos desanimados, estamos aí pensando em parar, em desistir. Mas fica firme. Deus está investindo na sua vida. Não é por esses 20, 30 metros que você está passando, que você está vendo, que vai definir a sua história. O Senhor conhece toda a estrada e é por isso que Ele investe em você. E é por isso que Ele, a cada manhã, Ele renova a sua misericórdia sobre a sua e sobre a minha vida, porque Ele sabe os frutos que você e eu podemos dar. Então persevere, fique firme, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Você que pode aí, daqui a pouquinho feche seus olhos. Vamos estar chamando os nossos convidados desse dia. A missionária Laís, nosso irmão Hélio Vasconcelos no louvor. E eu tenho certeza que vai ser bênção.
Obrigado a todos vocês aí que madrugaram juntamente conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida aí poderosamente em nome de Jesus. Vamos chamar os nossos convidados. A paz do seu irmão Hélio, bom dia. A paz do Senhor Jesus, bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí. Vamos chamar a missionária aqui. Só um minutinho. A paz do Senhor. A paz do Senhor, missionário, bom dia. Deus abençoe, tudo jóia? Amém. Missionária, vamos estar orando agora, vamos estar em concordância para que Deus possa falar aos nossos corações, porque nós temos certeza que vai ser bênção mais uma vez esse programa em nome de Jesus. Não porque nós estamos aqui, mas sim porque o autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Ele está conosco nessa manhã e Ele quer abençoar as nossas vidas por amor ao seu nome, né? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado a Deus por essa oportunidade, Deus amado. Pai, consagramos tudo que somos, tudo que temos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Deus, fortalece nossa fé, Deus. Pai amado, que mais nesse sábado, ó Deus, o Senhor possa nos dar graça, Senhor Deus, renovar sobre nós a tua misericórdia, Deus. Pai, que tudo aquilo que o Senhor planejou para esse programa, para esse projeto, Deus, se cumpra, ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus. Que toda barreira caia por terra, ó Deus amado, e que tudo aquilo, Pai, que edificar o seu nome, ó Deus amado, tudo aquilo, Pai, que louvar, que engrandecer o teu santo nome, ó Deus, aconteça hoje, ó Deus. Pai, toma o seu lugar de honra, Deus, porque somos apenas instrumentos, ó Deus amado. Mas sabemos, ó Pai, que quando nós nos colocamos na posição, Pai, o Senhor age em nosso favor. Assim como o Senhor age também em favor desse irmão, dessa irmã que está do outro lado, Senhor Deus, porque o Senhor é Deus de perto, mas o Senhor também é Deus de longe, ó Deus amado. Abençoe cada um, Senhor Deus, tira todo embaraço, ó Deus. Pai amado, em nome de Jesus, talvez essa pessoa pode estar, Senhor Deus, triste, ó Deus amado, com depressão, ó Deus amado, com medo, Senhor Deus, nós não sabemos, mas o Senhor sabe, ó Deus amado. Arranca, Pai, tudo aquilo que é contrário, Senhor Deus, à boa vontade do Senhor, ó Deus amado. É a oração que fazemos, ó Deus, com ações de graças, pedindo que o Senhor esteja no controle de tudo que for feito aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmão Edson, nos conduz aí, daqui a pouco a gente volta com a missionária. Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes de relâmpago, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, te ouço a tua voz, fala de sua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. E as lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, 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 Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui,
lavei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Amém. Receba o nosso louvor, da tua mão. Aleluia. Amém. O nosso irmão Amém. Hebe cada vez melhor para a glória de Deus. Mas Amém. como eu estava falando anteriormente, o irmão Joel, né, que foi meu professor de escola dominical, um amigo, um homem de Deus, ele falava isso, que nós, muitas das vezes, né, nossa visão ela fica só no que está acontecendo agora, né? Que nós não vemos toda a estrada. Mas o nosso Deus, ele investe na gente, investe em mim, investe na missionária Laís, investe no irmão Web, investe na sua vida e está aí do outro lado. É porque ele sabe os frutos que você e eu podemos dar. Então não Aleluia. pare, persevere, né? Se for preciso, chore diante de Deus, clame a Ele, porque a vontade dele vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. E como diz a palavra de Deus, né? A palavra dele, a vontade de Deus é sempre boa, agradável, perfeita. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã, que você possa prestar atenção naquilo que Deus preparou para o seu coração e para o meu coração nessa manhã. Como eu falo com o irmão Web, né, Web? Nós somos os primeiros a sermos impactados com a palavra, lógico, além do profeta, da profetia de Deus que vai trazer a palavra. Nós temos esse privilégio todo sábado, sermos os primeiros impactados com a palavra. Glória a E você, Deus. do outro lado aí, você pode também receber essa palavra em nome de Jesus. Obrigado a todos vocês que acordaram aí, madrugaram juntamente conosco. Que Deus abençoe, não dá para falar o nome de todo mundo, mas dá para registrar o nosso pastor José aí, da Igreja Assembleia de Deus. Que Deus possa estar abençoando a vida do pastor e de todos vocês que estão conosco e de todos vocês que estão assistindo, né, seja de manhã, de tarde, de noite, no sábado, no domingo, no dia que Deus colocar você em frente a esse culto, eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração. Irmão Hebe, Deus abençoe. Forte Amém. abraço. Abraço. Agora sim, de forma definitiva, Paz do Senhor, missionária Laís, bom dia. A paz do Senhor, amado. É com grande Grande. alegria que recebemos você novamente aqui. Amém. Tá? Meu esposo mandou um grande abraço para o irmão, tá? Um beijo no Eliseu, na Isa, Amém. Deus, linda, Amém, né? amém. Manda um abraço para ele também, para o filhão. E assim como foi da Amém. outra vez, né, que foi uma bênção que Deus colocou no seu coração para as nossas vidas. Eu tenho certeza que será novamente em nome de Jesus. Fique bem à vontade, missionário. Deus abençoe. Né? Primeiramente, agradecer a Deus por mais esta oportunidade, né? Pela confiança do irmão, né? E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Quando o irmão mandou a mensagem, eu falei, eu vou contar um pouco da minha caminhada de missionária, né? Por isso escolhi esse texto, Atos 16, de 6 a 10, que nós vamos ler agora. E tem como título, Passa a Macedônia e ajuda-nos. Vamos ler a palavra do Senhor. Atos 16, a partir do 6. E passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Paulo, de noite, teve uma visão em que apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho.
assim como ele tem feito conosco, né, com o irmão todo sábado, né, anunciar o evangelho. Então essa palavra me chamou a atenção, porque esse texto ele destaca a importância da soberania de Deus na sua obra. A nossa tarefa é nos juntarmos a ele para ver o que ele quer, né, e onde ele quer que estejamos. Então é interessante que nesse texto Paulo queria entrar na Ásia em sua segunda viagem missionária, mas Deus o direcionou para a Europa. Ele pretendia ir para o Oriente, mas o Espírito Santo o encaminhou para o Ocidente. E graças a essa intervenção divina e a obediência, que é algo que a gente vai falar muito hoje, de Paulo, o missionário chegou à capital da Macedônia, que é a Tessalônica, a maior e mais influente cidade da estrada arterial romana na época, onde havia uma sinagoga dos judeus, onde está registrado lá em Atos 17:1. Então, quando o sucesso do evangelho chegou nesse local, os tessalônicos testemunharam do amor de Deus, tanto para o Oriente quanto para o Ocidente. E nós aqui somos gratos a Paulo, né, ao apóstolo Paulo, pois o evangelho nos alcançou. Nós precisamos ter, varão, discernimento do Espírito Santo e aceitar quando Deus muda a nossa agenda. Então, uma pergunta que eu faço àqueles que vão ouvir e é para nós. Nós temos ouvido a voz de Deus? Você tem escutado a voz de Deus? Porque Deus, nesse exato momento, ele pode estar mudando a nossa agenda, sem que ao menos a gente se dê conta. E por isso que, por vezes, nossos planos são frustrados. É a forma espiritual de Deus dizer: quem conduz a sua vida sou eu. Porque o irmão sabe que eu iria ministrar a palavra no próximo sábado. Aí o irmão me liga e fala: irmã, pode ser nesse? Eu falei: amém. Então, porque a obra do Senhor ela é feita segundo a vontade dele, não a nossa. Né? E a gente pode ver isso, né, na palavra, como foi com Paulo, assim é conosco. Fazemos planos e o Espírito Santo fala: não, é assim que eu quero. Então, quando eu trabalho com missões, né, desde 98, dando aula para um curso de missiologia, e durante 14 anos nós formamos 14 turmas. Esse Instituto Teológico, né, a Faculdade Daniel Berg ainda existe. Eu é que não estou ministrando mais devido aos compromissos de trabalho, mudamos data e não foi possível conciliar. Mas durante 14 anos eu ministrava a língua espanhola nessa igreja. E numa dessas viagens que fizemos à Bolívia, eu confesso ao irmão que eu não queria ir. Isso me encaixa muito na palavra de hoje. Eu tinha ido ao Nordeste, nós tínhamos andado 7.200 e tantos quilômetros, e quando eu cheguei ao Espírito Santo, o meu coordenador de missões falou assim: professora Laís, eu falei: sim, você vai para Bolívia, né, com a gente, era o período de carnaval, feriado. Eu falei: aham, mas eu disse aquele aham, Barão, assim, tá, porque era um compromisso de todo ano. A turma se formava em dezembro e fevereiro era o intercâmbio transcultural que nós fazíamos para a Bolívia, com apoio da Assembleia de Deus de Corumbá, porque é na fronteira, né? Você precisa atravessar e tem o apoio, a igreja iria nos hospedar, alimentar, enfim. Aí eu disse um aham que eu não queria ir. Eu cheguei no sábado do Nordeste, depois de um mês fora, e na segunda-feira ele me liga. Eu falei: aham, vou sim, Flávio. Quando eu desliguei o telefone, o Espírito Santo falou bem assim: tem uma vida lá te esperando. Eu falei: nossa. Aí eu amei. Aí peguei o dinheiro, que eu não tinha pago ainda a viagem. Os alunos pagam parceladamente. E aí eu fui lá na igreja levar o dinheiro. O pastor estava lá. Falou: Laís, não tem ninguém, irmã Laís, na secretaria. Eu falei: então vou deixar o dinheiro com o irmão, paga lá o pessoal da viagem, que eu quinta-feira estarei aqui à noite. E foram 40 horas dentro do ônibus, né? Missionário tem vida assim também, né? Até chegar a Corumbá. E durante o trajeto, o inimigo assim tentou nos parar, quase tivemos um acidente, o motorista cochilou, e eu estava acordada, porque eu não durmo em viagem, eu fico, né, muito na expectativa, orando o tempo todo.
E aí o coordenador foi lá para frente, começou a conversar com o motorista, porque o outro motorista estava dormindo lá embaixo e tomou um susto também. Bom, chegamos a Corumbá, no sábado pela manhã, e saímos para o evangelismo na Bolívia, na fronteira. Atravessamos a fronteira, fomos até Puerto Quijaro, tinha uma outra cidade próxima que era Arroyo Concepción, e chegando lá começamos a distribuir os folhetos que havíamos preparado e convidar as pessoas para o culto nessa igreja lá na Bolívia. Aí, durante todo esse passeio pela cidade, que é pequena, um dos meus alunos me chamou, falou, professora, tem uma boliviana conversando, mas eu não estou entendendo tudo que ela está falando. Eu falei assim, amém, é o missionário Alex. Eu falei, peraí que eu vou te dar um apoio, um suporte. E chegando perto dela, o nome dela é Priscila, ela começou a contar em espanhol o que ela estava passando naquele momento. E aí eu ouvia o pedido dela, o esposo dela, ela estava grávida, ele exigia um menino. Ele falou, eu não aceito se não for um menino. E ela chorava muito com aquela angústia, ela não sabia o que era ainda. E nós começamos a orar. Eu falei, Alex, vai me intercedendo e eu vou orar por ela. Porque eu teria que orar em espanhol para que ela entendesse a palavra. E orando por ela, ela chorando muito, quando terminou a oração, né, nós terminamos de orar, o Espírito Santo falou, foi por causa dela que eu te trouxe aqui. Então, amados, foram assim, 2.000 e tantos quilômetros, né? E uma vida, assim como Deus falou com Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Porque ali começou, né? Macedônia é a Tessalônica, né? Começou o evangelho na Tessalônica. Então, assim, a gente precisa estar atento para ouvir a voz do Senhor. E é muito lindo, foi uma experiência assim linda. Ela foi no culto, várias pessoas naquele final de semana, de sábado e domingo e segunda de evangelismo, aceitaram a Jesus. Então, nós precisamos estar sempre atentos a ouvir a voz da Macedônia. Então, eu questiono, né, muito isso. Falei, Senhor, realmente a gente precisa estar ligado. Porque nós precisamos ter os nossos ouvidos espirituais abertos. Qual é a sua Macedônia? É na sua escola? É no seu trabalho? É na sua faculdade? É na rua que você mora? Enfim, nós precisamos identificar isso. E só o Espírito Santo pode fazer isso conosco, né? E eu precisei, infelizmente, fazer visitas a um presídio de menores quando meu sobrinho se envolveu com drogas aos 16 anos. E eu simplesmente fui até esse presídio de menores, para você ver como que Deus fala aos nossos corações. E eu fui levar a minha irmã, porque ela não dirige. E chegando lá, o Espírito Santo fez uma forma, agiu de uma forma tremenda, porque eu ia só levar, ficar na porta aguardando o horário de visita, que era de 12h e 5h. No momento que eu entrei, a carcereira me conduziu como se eu fosse visitar também os menores. E só podia entrar mãe biológica, ou avó, ou pai. Aí a minha irmã fez sinal para mim e falou, olha, fica quietinha aí que você vai entrar. Aí eu, amém. Passei na revista, né, todo aquele constrangimento, né, de uma revista de presídio, e eu entrei. E naquele momento que eu consegui entrar, eu tive a oportunidade, né, de ver como aquele cenário não é nada agradável, é terrível. Eles falam centro socioeducativo, mas não é. Aquilo é um lixo, é um horror, você chora. E aí, depois que eu comecei, que Deus me colocou lá, porque, como eu falei no início da palavra, Deus muda a nossa agenda sem que nós, ao menos, podemos perceber. E aí, a partir desse momento, aquilo me impactou, porque eu era da Missão Praia da Costa, pastor Sâmito, eu não tinha o costume, como as assembleias, de dar saudação. Eu nem sabia o que era. Em 2008. Aí eu entrei e a moça falou, a irmã que estava lá cantando os corinhos de fogo, falou assim, a sua irmã pode dar uma saudação? Aí eu falei com a minha irmã, o que é saudação? Ela, olha, você vai ler um versículo e vai pregar e explicar. Eu falei, amém. A partir daquele momento, isso foi no domingo, essa irmã começou a me convidar toda quarta, manhã com Deus.
Aí eu saía da escola e passava lá. E ela começou a me chamar, ó, professora Laís, vai dar uma saudação. Aí toda quarta eu falava, eu tenho que levar uma palavra. E aí, nesse período, eu falei assim, gente, os internos, irmão, Miltinho, eles cantavam corinhos de fogo. Eu falei, gente, eu nem sei cantar, o homem da mão furada, né, para marchar é para marchar. Eu falei, eu que vergonha, eu não sei cantar esses louvores. E foi uma experiência muito linda. Aonde eu quero chegar quando Deus muda a nossa agenda? Passado um período, algum tempo, eu estava numa vigília aqui no meu bairro, começava geralmente às 10 da noite até às 3 da manhã. Eu chegando lá nessa Assembleia de Deus, dobrei os meus joelhos e orei. Quando eu me levantei, um jovem bateu no meu ombro. Ele estava atrás de mim, no banco de trás. Eu virei para ele e falei assim, oi, ele lembra de mim, tia? Eu falei, não. É de qual escola? Eu, como professora de espanhol, vários alunos, não ia me lembrar quem era. Ele falou assim, lá do presídio, a senhora ia lá falar de Jesus para mim. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E foi muito lindo, eu falei, Jesus. Aí o Senhor falou comigo, valeu a pena. Valeu a pena. Eu não sei quantos outros menores, porque eu falava para vários, porque eles se reuniam na hora da oração. Eles ficavam, quem queria, né? Muitos viravam de costa para que não fossem reconhecidos, mas a maioria virava para ouvir. Muitos ajoelhavam, eu falava, não ajoelha não. Ai, ora por nós, põe a mão na nossa cabeça. Então aquilo assim me impactou, valeu a pena. Porque naquele domingo eu não esperava entrar, porque não podia entrar, tem que fazer cadastro, tem que ser pai biológico, mãe biológica ou vó. E Deus mudou a minha agenda. Ele me colocou lá. E durante 1 ano e 3 meses, eu comecei a fazer essas visitas uma vez por mês, no domingo. Eu saía da EBD e ia para lá. E fiz amizade, então eles já sabiam que eu ia lá para orar, para ministrar na vida daqueles meninos. E era muito lindo, amado, quando eles faziam aquele círculo e a gente começava a ministrar para aqueles menores infratores da seguinte forma: nós estamos aqui porque Deus se importa com cada um de vocês. Amém. Eles choravam. Era muito lindo, porque assim, temos que amar, independente daquela situação. Eu falava assim, olha, Deus ama vocês da mesma forma que me ama. Ele falava assim, mas nós, eles falam errado, né? Mas nós fez coisa errada. Eu falei assim, não, perante os homens vocês estão pagando pelo que fizeram, mas perante o Senhor nós somos iguais quando aceitamos e cremos que Jesus é o nosso Salvador. Então era muito lindo isso. Era a minha Macedônia naquele momento, né, para a honra e glória do Senhor. E uma outra época eu estava num culto de tarde da bênção e chegando lá, essa irmã chegou para mim e falou assim, tem viagem chegando, prepara as malas. Eu falei bem assim, viagem chegando? Bom, eu viajo todo ano em janeiro para o Nordeste, não é novidade para mim. Olha Deus mudando a minha agenda. Aí isso foi no dia 15 de novembro, numa sexta-feira, e ela falou bem assim, Deus vai te usar nessa viagem. Eu falei, amém. Na outra sexta-feira eu fui no outro culto, e eu não conhecia esse trabalho de oração. Chegando lá, o pastor falou bem assim, cadê a missionária visitante que deu uma saudação? Eu levantei a mão e ele falou assim, se prepara, Deus, até o dia 30 desse mês, você vai ter uma surpresa. Deus vai te surpreender no seu local de trabalho. Eu falei, amém. Quando chegou na outra sexta, eu chego na escola e todo mundo me dando parabéns, desde o porteiro. Parabéns, professora. Eu falei, gente, não é meu aniversário. Passei pela secretaria, parabéns, professora. Eu falei, não é meu aniversário. Quando entrei na sala da minha coordenadora, ela não era muito assim, não batia muito comigo, provavelmente porque trevas com luz não se dá bem. A diretora entra logo depois. Quando eu entrei para falar com a coordenadora, a diretora entrou e falou assim, professora Laís, falei, o que foi? Eu estou querendo te achar, já tem 2 dias. Falei, não, mas meu celular não tocou. Deus não permitiu que eu ouvisse pelo telefone. Aí eu falei, o que foi? Ela falou assim, você ganhou uma viagem para
Buenos Aires, 0800. Você é uma mulher de sorte. Eu falei, não, eu sou uma mulher abençoada, é diferente. Ela, esqueci que você é serva do Senhor. Porque o servo do Senhor não trabalha com sorte, né? Deus, as bênçãos, né, vão até o nosso alcance. E aí eu falei, tá, amém. Ela pediu a papelada, né, pediu a documentação e nós fizemos isso. Esse sorteio foi em novembro. Quando foi em fevereiro, nós viajamos com esse navio. Foram 9 dias de cruzeiro. E dentro desse navio aproximou de mim, da nossa mesa de café, uma senhora. Eu saí, deixei o César Paz sozinho, fui buscar minha bandeja. Quando eu voltei, essa senhora estava sentada conosco. E ele falou, olha, ela vai ficar aqui porque não tem espaço. Mas já era Deus fazendo todo o mover, né? A minha Macedônia estava chegando. E aí a gente começou a conversar enquanto meu esposo foi buscar a bandeja de café dele, para sentarmos lá. E aí ela começou a compartilhar o que ela estava passando. E como ela não era evangélica, ela falava assim comigo, você tem uma energia, ficar assim, o povo quer ir para falar energia, né? Tão diferente, você é tão tranquila para falar. Aí eu comecei já a ministrar as coisas para ela. E aí fizemos amizade naquele dia e passamos a viagem juntos durante todo aquele período. E quando voltamos ao Brasil, no dia 8 de março, Dia da Mulher, ela me ligou chorando, que o filho dela estava com depressão, já uma semana dentro do escritório. Ele tinha uma casa de shows, casa de funk, na cidade de Itaboraí, Rio de Janeiro. Era a única casa de funk legalizada no Brasil, onde vários artistas famosos iam. E ele estava com depressão lá dentro, há uma semana, sem sair, sem comer, sem tomar banho, sem nada. E ela, missionária, eu sei que ela é assim com Deus, ora por ele, vamos clamar pelo meu filho. E resumindo, né, porque a gente sabe que o tempo do Instagram é pequeno, para honra e glória do Senhor, começamos a orar, né, março, abril, maio, quando foi em agosto, para a glória de Deus, ele desceu as águas do batismo. E nesse dia do batismo, o pastor dessa igreja fez apelo. O pai dele e a sobrinha dele que estavam no navio, tanto a sobrinha como o esposo, aceitaram Jesus. E ela ficou muito preocupada. Ela falou, Laís, como a gente vai viver? A gente tem uma casa de shows que dá dinheiro. O marido é ex-vereador da cidade. Eu falei, Deus vai prover, né? Porque ele está no controle. Eles com medo porque as finanças iam mudar totalmente. E essa casa de show que foi fechada, ela foi aberta toda quarta-feira. Ela se chamava Casa do Faraó. Olha para você ver, antes de Deus mudar a história deles. Ela passou a ser chamada, toda quarta-feira tinha um culto lá. Esse rapaz abriu para o culto de oração e se chamava Reboliço de Deus. Amém. Aleluia. Jesus é lindo, né? Transformou aquele ambiente, né, de adoração a Jezabel, a Baal, enfim, a um lugar santo, a um lugar sagrado. E para a glória de Deus, esse rapaz fez teologia, hoje ele é pastor da presbiteriana, da igreja, é um servo do Senhor, um homem de Deus, a família quase toda, falta ainda uma irmã que ainda não se entregou aos pés dos pais, mas eu creio que Deus vai mover. Então, são coisas que a gente assim precisa ouvir qual é a nossa Macedônia. Porque o resultado da obediência de Paulo, amados, se a gente for olhar, foi a restauração da família do carcereiro, né? Aquela mulher liberta do espírito, né, de adivinhação, que causou todo aquele alvoroço na cidade, ele foi até preso por causa disso, né? Então, a gente observa que o resultado da obediência de Paulo dá para nós hoje um exemplo, ele deixou um legado de que essas mudanças também acontecem na nossa vida a partir do momento que a gente obedece ao Senhor. Uma das minhas viagens ao Nordeste, o Senhor falou comigo que eu ia conhecer uma família, que Deus ia me usar nessa viagem. Então, a gente saindo de Russas, lá no Ceará, o nosso carro, o César Pai, atropelou 3 porquinhos. Eu falei, como assim? Né? Matar os 3 porquinhos na história, quando a gente é criança, o lobo é que morre, né?
Eu falei, meu Deus, e o carro deu um problema. Tivemos que parar em Mossoró. Mas era Deus levando a gente, porque ali havia um clamor, né? Um varão clamando, passa a Macedônia e ajuda-nos. Chegamos lá, né, em Mossoró, num posto de gasolina para consertar o carro. Pleno domingo, 6 da manhã, só tinha pessoas que passam a noite bebendo no posto. Um bêbado falou assim, olha, eu estou bêbado, mas eu vou ajudar a senhora. Falei, amém, varão. Chamei ele assim para profetizar. E aí ele Amém. ligou. Falei, Profetizado. amém, Deus. Aí ele ligou para o mecânico e esse mecânico veio nos ajudar. Então, enquanto meu esposo ficava na oficina, eu fiquei ao lado de uma carreta que estava estacionada do lado no posto de gasolina para fugir do sol. Nordeste é um sol para cada um, né? E fiquei ali pegando carona naquela carroceria, na lona, que estava bem alta a mercadoria, e fiquei na sombra. Nisso o caminhoneiro chegou e falou, eu estou pegando uma sombra, e não, fica à vontade. E meu filho pequeno queria entrar dentro do carro para conhecer um caminhão por dentro, ele deixou. E nisso que meu filhinho ficou sentado, ele era ainda pequeno, eu me aproximei dele, começamos a conversar, eu sou da igreja do Ágape. Falei, que benção, e pá, mas eu estou passando um problema assim, assim, assim. Eu falei, mas o que houve? Meu filho é evangélico, vai casar com menina católica, e eu não aceito, eu não vou nesse casamento, já falei, porque eu não contem com a minha presença lá. Eu falei, como assim? Você não vai ao casamento do seu próprio filho? Não, porque é uma igreja católica, eu não vou entrar. E comecei, Deus foi me usando ali para ministrar na vida dele. E aí, para a gente poder resumir um pouco, que o testemunho é grande, ele me deu o telefone dele. Eu falei, não, varão, você tem que ir, é seu filho. Independente do ambiente, a sua bênção depois do Senhor é a principal na vida do seu filho. Porque vai estar formando, iniciando uma nova família. Enfim, ele me deu o telefone dele. E aí eu cheguei em Vila Velha, quando eu voltei, eu falei, meu Deus, como eu vou ligar para a esposa dele? Ele me deu o telefone e falou assim, liga para minha esposa, fala que você me conheceu aqui. Eu falei, como assim, né? Ligar para a esposa dele e falar, oi, Rosângela, aqui é a Laís, eu conheci seu marido lá no posto de gasolina. É muito estranho, né? Esposa de caminhoneiro. E eu relutei, daqui a pouco eu disquei para a casa dela e ela atendeu. Eu falei assim, a dona Rosângela? Ela falou, é. Eu falei assim, aqui é a Laís. Aí ela, é a missionária de Vila Velha? Aí eu, sim. Ela, você foi um anjo que Deus colocou na vida do meu esposo. Amém. Olha como Deus faz as coisas. E Deus, para honra e glória do Senhor, nos levou até Pitangui. Eu ministrei a palavra nessa igreja e foi tão lindo que quando terminou a mensagem, eu fui convidada pelo pastor presidente para ministrar naquela noite, porque eles congregam lá, esse senhor, e a igreja falou assim, nossa, irmã, Deus te trouxe de Vila Velha para trazer a resposta que a igreja precisava. Está entendendo como Deus muda a nossa agenda? Amém. Essa Macedônia, ela não sai de nós. Assim como foi com Paulo, foi conosco. Porque o Espírito Santo, ele impede, quando não é a vontade do Pai, ele coloca um impedimento. E eu fui nessa cidade, foi uma bênção. Essa família, né, para a glória de Deus, a gente conseguiu restaurar, conseguimos convencê-lo aí no casamento. Então, Glória a assim, Deus. foi o agir de Deus. Então, a gente percebe que quando Paulo deixa isso para nós, amados, essa obediência, tem um versículo aqui que impacta muito, que está lá quer ver? No 22 na Bíblia, ainda em Atos. E a multidão levantou-se unida contra eles, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Aí no 23, no 25 diz, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam hinos a Deus. Amado, você cantar e louvar depois de uma perseguição de açoite, né? Porque nós vamos usar uma figura de linguagem, depois de você ser massacrado, é só para cristão genuíno. Amém. É só para cristão que realmente ama a palavra. Porque Paulo e Silas, eles cantavam, eu não sei que hino eles cantavam, mas eu acredito que seja essa paz que sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem, essa paz
que sinto em minha alma é porque eu louvo o meu Senhor. Não importa as circunstâncias, não, não, não. Eu creio que Paulo e Silas cantavam algo assim, porque Amém. você está lá todo ensanguentado, porque eles levaram vários açoites, né? E olha que coisa mais linda quando o carcereiro ele tenta, né, tirar a sua própria vida, e Paulo diz que não. Então é muito lindo, porque olha o que diz o versículo 32 de Atos. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Então, primeiro ele foi lá pregar a palavra. Mesmo com dores, às vezes a gente dá tanta desculpa para não fazer a obra do Senhor. Ah, irmão, não posso não. Nossa, irmão, está chovendo. Ai, está muito frio hoje. Fez 12 graus em Vila Velha, coisa que eu nunca tinha visto no mês de maio. Eu falei, meu Deus, que frio é esse? Então, muitas vezes, e Paulo não. Olha o que diz o 33. Por que ele ainda foi com dores? E tomando-os, ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. E no anterior diz que eles pregaram a palavra. E logo foi batizado, ele e todos os seus. Ou seja, Paulo primeiro ele pregou a palavra. Entregou, fez a obra do Senhor, porque o Espírito Santo falou, vai para Macedônia. E o resultado da obediência foi muito lindo. Custou o preço, mas quando você lembra do sacrifício de Jesus, isso aí não é nada. Então, Paulo primeiro se preocupou com almas, para depois eles curarem as suas feridas, eles cuidaram das feridas de Paulo para que ele pudesse batizá-los depois. Então, nós precisamos aprender com Paulo, com a palavra do Senhor. Ele deixou esse legado para nós. Porque muitas vezes a gente fica murmurando, reclamando, mas se estivermos ouvindo a palavra do Senhor, amados, não tem como não ter um resultado. Porque o resultado da obediência, né, é linda. Vocês viram que eu resumi algumas experiências que eu tive com o Senhor. De Deus mudar a minha agenda. Deus mudou assim a minha agenda. E nós precisamos saber, também temos um cuidado de para quem nós vamos comentar. Nós, como servos do Senhor, nós jamais podemos chegar para o ímpio e lamentar alguma coisa. Como é que eu vou ganhar essa vida para Jesus? Ele vai falar, mas ela diz que é crente, está reclamando, como assim? Então, nós temos também que saber como falar com Deus, porque nós não podemos murmurar. E nós podemos entender que o milagre ele só vai acontecer com a obediência. Então, nós temos sido obedientes à vontade de Deus? Que quando o irmão me convidou, qual foi a minha resposta? Sim, amado, posso sim. Ontem à noite, uma irmã mandou uma mensagem. A irmã pode pregar na terça? Que vem agora, é a terça profética. Eu falei, amém, eis-me aqui. Porque assim, não era essa minha agenda. Sim. Então, assim, eu creio que Deus faz isso. Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Né? É Ele que nos conduz. Né? Como eu comecei a palavra, quem conduz, né? A gente começou falando sobre isso. Deus falando com a gente de uma forma espiritual. Quem conduz sua vida sou eu. Não é a sua vontade, é a minha. Porque no mês passado, eles me convidaram. Aliás, em março, eu preguei nessa igreja. Quando foi em abril, eu também preguei. E não era para eu pregar nesse dia, nessa terça-feira. Mas como eu tinha feito o convite para uma irmã e ela não pôde ir porque ficou enferma, eu fui lá ministrar. Amados, Deus, foi um reboliço tão lindo, tão tremendo, que eu dei esse testemunho que eu estou dando agora, e quando eu olhei, o pastor presidente estava aos prantos, chorando, a igreja chorando com os testemunhos. E hoje ele está lá, na data de hoje, ele está lá na Itália, porque ele falou assim, como Deus falou comigo em Atos 16:9, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Hoje nós acordamos, mas Deus pode estar mudando a nossa agenda agora. Daqui a pouco o telefone pode tocar, né? Surgiu uma situação e Deus está falando, ó, é eu que estou no controle. Sou eu, né, que estou no controle. E nós precisamos estar atentos, porque é uma vida.
Quando Deus falou, tem uma vida lá te esperando. Foram 5.200 quilômetros ida e volta. Uma vida. Deus me deu a oportunidade de conhecer um menor infrator dentro de uma vigília. Não sei quantas vidas, mas uma vida estava ali naquela vigília para falar que lembrava de mim. Porque eu estive lá falando de Jesus para ele. A senhora esteve lá falando de Jesus para mim. E aquilo foi lindo, porque eu entendo como uma resposta de Deus. Valeu a pena. Valeu a pena. Vale a pena fazer a vontade do Pai. Assim como Paulo, né? Ele fez a vontade do Pai. O resultado da obediência é lindo demais, né? E a gente entende isso como assim o direcionamento de Deus nas nossas vidas. Então, tem muito mais coisas para compartilhar, mas nosso tempo, né, é bem curto no Instagram. Então, assim, a gente quase não, eu não poderia passar outros testemunhos. Nós Mas vamos fica marcar outro dia. Vamos marcar outro dia. vamos marcar, Deus permitindo, vamos marcar. Mas que hoje, quem vai ouvir de manhã, de tarde, à noite, semana que vem, mês que vem, não se esqueça desta palavra. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Alguém, olha a mudança que teve em Tessalônica. Os tessalonicenses, a gente lê as cartas, é linda as cartas que Paulo escreve, porque Paulo ouviu, né, a voz do Espírito Santo, porque quando nós lemos a palavra, um pouquinho antes diz que o Espírito Santo o impediu. Ele queria ir, o Espírito Santo o impedia. Ou seja, precisamos andar na direção do Espírito Santo de Deus. Porque só assim vamos estar fazendo a vontade dele, que é soberana, que é pura, que é linda. Porque é a vontade dele que prevalece. Então, quando ele atrapalhar, frustrar os nossos planos, se você está na direção do Espírito Santo, dá glória a Deus, porque é ele, de forma espiritual, mudando a nossa agenda e dizendo, olha, quem conduz a sua vida sou eu. A vontade é minha e não a, né? A vontade é de Deus e não a nossa. Então, essa palavra que eu queria deixar hoje para aqueles que vão assistir, que vão nos ouvir, né? Eu vou encerrar fazendo uma oração agora para todos que vão estar ouvindo esta live depois e que possamos, né, a cada dia estarmos prontos para fazer a vontade do Pai, o id dele que está lá em Marcos 16, enfim, em Mateus, cada evangelho tem esse id para nós e pregar o evangelho a toda a criatura. Então, esse pregar o evangelho não é só para missionário, é para todo aquele que se diz servos do Senhor. Que possamos aproveitar essa oportunidade. Nós vamos orar agora, encerrando nessa pequena palavra, mas eu creio que Deus falou o coração e vai falar o coração de muita gente. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te glorificamos, Paizinho. Nós exaltamos o teu nome, Pai, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Paizinho, muito obrigada pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Obrigada, Paizinho, porque somos cordeiros de Deus. Obrigado a Deus, porque um dia o teu evangelho nos alcançou. Por causa da obediência do teu servo. Esse evangelho chegou até a nossa nação, até a nossa terra. E hoje, ó Pai, como igreja do Senhor, estamos aqui neste pequeno canal, mas para poder dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor, que só do Senhor vem a salvação. Ó Pai, que nós não somos nada, somos dependentes de Ti, Pai, porque tudo é Teu e para o Senhor são todas as coisas. Tudo que temos, tudo que somos, Pai, tudo é Teu, Senhor. E estamos aqui para Te dar graças a isso. Somos gratos a Ti, ó Pai. A nossa palavra é gratidão por tudo que o Senhor tem feito e ainda irá fazer nas nossas vidas. Ó Paizinho, que possamos estar firmes, ó Pai, esperando a Tua grande volta. Esse dia que será glorioso, Pai, para encontrarmos contigo. E como igreja do Senhor, Pai, temos que estar preparados, adornados como Tua noiva, esperando, ó Pai, a Tua volta para nos encontrarmos contigo.
Pai, desperta-nos, ó Deus, a cada dia. Abre os nossos ouvidos, ó Pai, espirituais para ouvirmos a tua voz. Para que pessoas, ó Pai, que estejam ao nosso redor, sejam alcançadas, ó Paizinho, pelo teu evangelho. Porque se estamos aqui, ó Pai, é porque esse evangelho nos alcançou. Sabemos que a oração, ó Pai, com a oração vem a intervenção. E, ó Deus, se estamos aqui, foi porque um dia, uma oração intercessória, porque um dia alguém orou pelas nossas vidas. E por isso estamos aqui, Paizinho, para dar este testemunho. Pai, abençoa a família do nosso irmão Niltinho, a sua esposa Isa, o seu filho Eliseu, o irmão do louvor, Pai, que todo sábado, Senhor, e está aí cantando, louvando e adorando o teu santo nome. Ó Deus, que só possa, ó Pai, dar a ele, ó Deus, retribuir de forma rica e abundante, ó Pai, as suas vidas, seja ela material, espiritual, financeira. Pai, abençoa, Deus, e que toda retaliação sobre a vida dos teus servos, sobre a vida daqueles que vão ainda ouvir esta palavra, caia por terra em nome de Jesus. Paizinho, e que aqueles que ainda oram pelos seus familiares, que ainda não servem ao Senhor, possa ter certeza que a oração, ela traz intervenção. A oração faz a diferença na vida do cristão. Persevera, porque temos que perseverar na oração, porque só o Senhor, Pai, realiza sonhos. Só o Senhor é que pode mudar a nossa agenda. Então, Paizinho, estamos aqui para fazer a tua vontade. Pai, abençoa este sábado, o nosso domingo, os nossos cultos que teremos no domingo, a nossa escola bíblica dominical. Ó Paizinho, fica conosco e nos guarda, Pai. Fica conosco porque as nossas famílias, Senhor, te pertencem, os nossos filhos te pertencem, Paizinho. Então, cuida de nós, Senhor, porque estamos aqui na tua total dependência. Nós, Paizinho, já cremos e agradecemos pelos milagres, por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Missionário, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E que bom saber que nosso Deus muda a agenda, né? É interessante porque eu estava na igreja, né? E pregaria hoje um pastor amigo meu. E aí Deus tocou no meu coração de fazer com esse pastor, fazer todo mundo junto. Eu, Heber, ele, todo mundo junto. Eu falei, Senhor, mas já está tudo certo. Conversando com Deus, meio no culto, conversando com Deus. E aí, quando eu estava saindo, o pai do Samuel, que é o rapaz que toca guitarra, com a gente, nos ajuda na guitarra, e é dono do estúdio, o pai dele me parou e falou assim, Niltinho, e a gente, sim, praticamente não se fala, a gente senta próximo, mas praticamente se acabou o culto, vai embora. E ele pegou e falou assim, Niltinho, deixa eu te falar, tô querendo que vocês façam mais culto lá no estúdio. Eu falei, meu irmão, é de Deus. Porque eu estava pensando justamente isso, falando com Deus, Senhor, já está marcado uma agenda já. E o pastor Lilito, né, eu até ele tem uma programação na igreja dele, eu tinha perguntado ele antes se poderia participar. Eu disse, não, dá para participar sim e tal. Mas aí Deus ajeitou a agenda, mudou a agenda, que agora ele pode estar no evento da igreja dele. Né? A senhora pôde nos abençoar aí com essa palavra. E no sábado que vem para estar no estúdio, que o irmão pediu, para a glória de Deus. Então, assim, Deus encaixa tudo perfeitamente. Ele cuida dos detalhes. Deus, Sim. ele é perfeito. Missionária, muito obrigado. Tá? Abraço aí no César Pai, no César Filho. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu ministério. Que os anjos do Senhor continuem te guardando nessas viagens aí de centenas de quilômetros, né? Por causa de uma vida que o Senhor escolheu abençoar. E dessa vida, né, quantos frutos, né, são gerados através dessa vida, dessa uma vida? Quantos frutos são gerados na própria família, ou talvez na própria igreja, né? A gente não sabe, mas só Deus sabe, assim como aquele menor, né, que foi por causa do seu sobrinho, e quantos menores foram alcançados, né? E Deus te deu só a pontinha do iceberg, ó, esse é um dos que foram alcançados, né? Esse é o nosso Deus. Quando eu dou o testemunho do meu sobrinho,
Nossa, a igreja fica impactada, porque o Senhor falou que muitas mães ficam impactadas com o testemunho do meu sobrinho. Quando eu tiver a oportunidade novamente, a gente fala sobre isso. Amém. Hoje ele é um servo do Senhor, né? Para a Glória glória a de Deus. Deus. Que bênção. Muito obrigado, Amém. missionário. Que Deus continue te abençoando, Amém. tá bom? Um Sim, abraço. fica na paz do Senhor, todos. Que Deus abençoe a Amém. todos. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. E esse foi o 89º programa do nosso projeto Sábado com o Pai. Participação marcante da missionária Laís. Que bênção, que palavra abençoada, testemunhos que realmente edificam nossas vidas, sabendo que o nosso Deus ele está no controle de todas as coisas e que ele muda a nossa agenda sempre para o nosso bem. Né? A palavra de Deus diz que os planos do Senhor são perfeitos, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, que você e eu possamos entrar nessa agenda de Deus, né? E se porventura você e eu tenhamos uma agenda já pronta, vamos colocá-la no altar do Senhor, para Senhor, está aqui minha agenda, mas eu quero a agenda do Senhor. Muda minha agenda para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Um forte abraço e até o sábado que vem, querendo Deus, em nome de Jesus, o nosso 90º programa do Projeto Sábado com o Pai. Que Deus abençoe.